Então, assim, hoje o webinar é específico sobre o SHA-USD. Como operar esse baita ativo, tá? Então vamos entender tudo. É um ativo um pouquinho mais caro, mas você pode operar com microlotes, né? Então, seguindo adiante aqui, pessoal, o ativo SHA-USD, a sigla dele é SHA, é o ouro, né? Contra o dólar. Então, ele tem uma precificação de valorização de ouro, dólar, né? Ele vem da classe de ativos de matérias-primas, né? Da classe de commodities, matérias-primas. O Partial SD informa o quê? Quanto que eu tenho, quanto que eu tenho de dólares que é necessário para comprar uma onça de ouro, ou seja, para comprar um lingote de ouro, né? A gente fala em gramas, né? Então hoje para você comprar uma uma grama de o quilo do ouro, por assim dizer, né, que a gente chama de uma onça, né, basicamente o ouro ele está nessa faixa de 4.040 dólares, né, aproximadamente, acho que agora 4,78, 4.078 dólares, né, então essa atualização aqui de hoje do Shaw. Já teve em outras máximas, tá, 4.300, né, já teve em outras máximas. Tá certo, pessoal? Certo? Se tiver pergunta, pode levantar a mãozinha, a gente vai deixando, liberando na sequência ali para responder. Mas vamos lá, seguindo adiante que tem bastante coisa para passar, tá? Então é o seguinte, cortou um pouquinho aqui, deixa eu ver aqui, tá? Opa, deixa eu só, cortou minha tela aqui, deixa eu ajeitar aqui para vocês, só um minutinho. Ó, o Shaw saindo 4.080 agora, tava 4.078, um pouquinho antes de eu iniciar aqui a nossa, o nosso webinar, né? Ok? Se tiver pergunta, pode falar. Então, seguindo adiante aqui, ó, ajustando a tela aqui, tinha dado uma desconfigurada. É, Ativo Shaw, entender a métrica e a movimentação histórica do preço. Isso é importante, né? A gente vai explicar um pouquinho como que o Shaw está hoje, o que que você precisa saber, qual é a amplitude desse ativo, a movimentação dele no intraday nas últimas 24 horas, né? E o que que isso vai te ajudar, o que que isso importa de você saber dessa informação, tá? Isso é importante porque você precisa balizar os seus trades, fazendo scalps, operações rápidas e curtas que você for fazer. Então você precisa saber qual que é a movimentação do preço, né? Certo? Então, assim, é importante entender, saber tudo sobre esse ativo. Ou seja, se eu vou operar o Shao, eu preciso entender sobre esse ativo, né? Eu preciso entender o que que influencia na movimentação dele, o que que mexe nesse ativo, por que que ele valoriza tanto, por que que ele cai tanto. Então, eu preciso, obviamente, entender a métrica, a movimentação histórica, a movimentação no intraday nas últimas 24 horas, tá? Certo? Então, vamos lá. Por que que eu tô dizendo isso, pessoal? Porque assim, ó, se a gente pegar aqui no gráfico, eu vou explicar um pouquinho aqui já adiante no gráfico, tá? Deixa eu pegar aqui. É, Só tem pergunta aqui, pessoal. Você pode levantar a mão, tá? Se precisar perguntar aqui, ó. Tiago Maciente acessando, ok? Só liberar aqui. Show. Vamos lá. Ok? Tá? Às vezes vai ter umas interrupções assim, pessoal, porque precisa liberar o pessoal aqui acessando, o pessoal chegando aqui aos 45 do segundo tempo, mas felizmente a gente consegue estar liberando aí, tá? Ok? Eusébio, eu sou de Atibaia, meu WhatsApp. Se puder em outro momento me comunicar comigo. Tá, Eusébio, você mandou ali. Tá, ok. Certo, vamos lá. Então é o seguinte, pessoal. Aqui a gente precisa entender na movimentação aqui do Shaw. Deixa eu só colocar na tela aqui para vocês. Ah, vocês estão vendo aí, beleza. Estão com o gráfico aí, beleza. Estou fazendo a movimentação aqui, perfeito. Tá atualizada aí. A gente tem que dar uma conferida antes, né? Porque senão eu saio explicando aqui, vocês não estão vendo minha tela, né? Então a gente dá aquela conferida básica aqui, fazer um double check. Beleza pura? Então é o seguinte, ó. Por que que eu preciso entender a movimentação? Pessoal, o Shaw, ele não deixa de estar em máximas históricas, né? Se a gente pegar aqui ó, num time frame semanal, olha só, o que que é importante eu entender? Entender pontos objetivos e a movimentação dele. Se você perceber, o Shaw, ó, ao longo dos últimos anos, ele só sobe, ok? Então, se a gente pegar aqui, ó, deixa eu tirar aqui da tela que tá me atrapalhando um pouquinho aqui. Aí, aqui, beleza. Aqui. Aí, beleza. Então é o seguinte, ó, se eu pegar aqui, ó, desde setembro de 2023, se a gente pegar início de 2023 aqui, basicamente o Shaw veio numa crescente ali. Por que isso, pessoal? Com o cenário de incerteza no mundo, com as guerras acontecendo, você pega lá Israel atacando a faixa de Gaza, né, esses ataques lá com o Irã, né, você pega Estados Unidos atacando a base nuclear do Irã com uma possível bomba nuclear, a Rússia com essa guerra lá na Ucrânia também. Então, quando o mundo está nesse cenário de incerteza, o Shaw acaba disparando. A gente vai entender um pouquinho melhor como as notícias que influenciam nesse ativo. Mas só dando uma pincelada já para vocês,
esse cenário de incerteza global, opa, cenário de incerteza, né? Todo mundo corre para o Shao. Principalmente cultura americana, se o americano vê que os Estados Unidos está incerto, o mundo está incerto, ele vai correr pro Shao. Já é cultura, já sabe, já desde berço, preciso comprar ouro, preciso comprar Shao, porque é um ativo que ele é protegido de inflação e quando tem incerteza, o pessoal acaba comprando Shao, né? Porque é o ativo mais certo, você é palpável, é físico, você pode pegar ele, pode, além de você comprar ele, você pode ter ele físico, ok? Tá? Então, e é precioso, né? E quanto mais ele valoriza, mais você pode ter, se você compra os lingotes de ouro, você pode ter a valorização dele e vender mais caro, né? Ok? Certo? Então, por que isso? Se pegar esse ano, em abril, a gente teve tarifação do Trump no mundo todo. Nenhum país escapou, né? Então, em cenário de incerteza, as guerras rolando, ele acabou sendo impulsionado ainda esse ano de 2025 aqui, ó. Ele estava lateral. Se a gente pegar aqui, ó, de março em diante aqui, abril, maio, junho, julho, né, com essas tarifações, ele começou a disparar no cenário de incerteza global que gerou ali de agosto, né? O que que o mundo ia fazer? Foi até agosto as tarifações, né? E ainda continua com as incertezas, tá? A tarifação não acabou. Tá? Vale lembrar que tem agora a China e os Estados Unidos, tá? Então, até esse desenrolar, podemos ter mais incertezas globais, pessoal. E esse é o nosso, essa é a nossa questão de ser trade, né? A gente precisa entender essas informações, ok? Tá? Certo? Ok, pessoal, deixa eu só aceitar aqui, tem mais 3 pessoas acessando aqui a sala. Beleza pura. Então é o seguinte, né? Por que que eu tô dizendo isso, pessoal? A gente precisa entender a métrica, a movimentação. Então, assim, se a gente pegar, ó, desde agosto para cá, disparou o Shao, fez máxima histórica em outubro, né? Basicamente há uns 2 meses atrás, né? Um mês e meio, ok? E a máxima histórica dele foi 4.375, 4.380 aqui aproximadamente dólares o preço da onça, tá? Depois recuou, fez pullback e agora, pessoal, ele tá lateral, tá parado, né? Mas na hora que ele começar a disparar, a gente precisa saber quais são os pontos objetivos que ele pode se movimentar e pode liberar um rally, né? Então é importante a gente estudar, saber tudo para esse ativo. Se eu quero operar Shao, eu preciso entender a máxima, a mínima no intraday, né? Saber quais são esses pontos que ele pode dar rally, né? Isso é importante, ó. Essa da pernada que ele deu aqui, ó, saindo de 3.467 dólares até 4.300, foi uma pernada de impulsão, né? Agora ele seguiu uma correção. E mesmo assim, ele tá fazendo fundos ascendentes. Isso eu tô num gráfico semanal, tá, pessoal? Vamos pro diário aqui, ó. Tá? Se tiver pergunta, pode falar, tá, pessoal? Eu só peço para você as perguntas se relacionadas ao Shao, tá? Não vou falar do Bitcoin, porque hoje é exclusivo do Shao, né? Um exemplo, né? Em outro momento a gente fala do Bitcoin um pouquinho mais, tá? Nas lives ao vivo, enfim, dúvidas e tudo mais. Beleza? Mas vamos lá, ó. Gráfico diário, o que que tá acontecendo no Shao, né? Com essa questão aqui, ó, pessoal, se a gente pegar aqui, ó, tô num gráfico diário, dei um zoom out, um zoom in no gráfico, um zoom mais perto, né? Então eu tirei aqui essa máxima histórica no Shao, depois dessa máxima veio correção, tá? Fez lateralização, e eu preciso entender que tem semanas que ele tá mais volátil, tem semanas que ele tá menos volátil, né? Então se eu pegar aqui, ó, pessoal, a máxima mínima dele, eu vou entender que nesta semana a métrica, o volume dele tá mais fraco, né? Então, se eu pegar aqui até um próprio MACD, você pode usar, né? Onde a força do movimento está mais fraca, tanto na compra quanto na venda, né? Então, quando está um cenário de incerteza, assim, no próprio gráfico, no mercado lateral, fique atento, porque ele vai explodir daqui a pouco, pessoal. Tá? Ele tá contando uma história pra gente que ele vai movimentar. Tá? Um outro ponto importante aqui, ó, se a gente pegar aqui, ó, esses fundinhos de ascendência aqui, tá? Ele tá deixando cada vez que ele tá subindo, tá voltando menos. Então, ou seja, tem mais espaço para ele subir. Se ele romper essa região aqui, ó, 4.099, 4.100, região de bola, né? Ele vai disparar para 4.200, tá? Inclusive aqui tem um ponto de máxima que se ele disparar para 4.200, rompendo essa região aqui, ele vai liberar o rally e vai buscar máxima de novo, se não renovar a máxima histórica, tá? Então é importante você saber esses movimentos, pessoal. Por que que eu tô dizendo isso? Porque você precisa saber quais são os pontos de regiões de bola, região de 0,0, né? O que eu quero dizer com isso, Fabrício? Me defina melhor isso, né? Eu não tô entendendo o que você tá me falando. Para você que é iniciante e não está entendendo, pessoal, a gente sabe que tanto o mini índice, mini dólar, qualquer outro ativo, mas principalmente o Shao agora, a gente tem as regiões de travas, que são regiões de bola a bola. Estas regiões aqui, basicamente, ó, 4.000 dólares, se eu pegar aqui, ó, 4.000 dólares, 4.100, 4.200, 4.300, 4.400 e por aí, essas regiões de bola a bola são regiões onde ele bate e segura, serve como uma região de suporte e resistência. Mas, Fabrício, por que que você está me dizendo isso?
Porque, pessoal, regiões de 0, 0, seja regiões de 4.200, US$ 4.000, 4.100, 4.300, são regiões onde tem muitos fundos, tem muitas regiões de compradores, vendedores. Então, vai haver defesa nessas regiões, né? Então, por exemplo, se você pegar aqui, ó, 4.200, o Shell tentou subir, bateu nessa região, despencou, chegou aqui no US$ 4.000, bateu aqui, retornou. Então, assim, isso que eu estou num gráfico diário, né? Num gráfico de um dia, né? Então, cada barrinha dessa é um dia de acontecimento, é 24 horas, né? Então, Fabrício, quer dizer que se eu fazer operações de day trade, operações rápidas e curtas, eu vou ter alinhando com a estratégia, um sucesso melhor naquela entrada? Com certeza. Precisa saber disso. Fora as notícias que nós vamos falar hoje. Então, hoje, pessoal, a aula é completa, tá? Bastante coisa aqui para passar, mas eu preciso primeiro explicar o básico da coisa, né? Então, a gente vai estar explicando detalhadamente, tá? Se você quiser perguntar ao longo da aula, como eu falei, quem está chegando agora, tem mais pessoas acessando aqui, pode levantar a mãozinha, a gente vai liberar espaço daqui a pouco para perguntas, tá? Ou pode deixar no chat que eu vou respondendo ao vivo também, tá? Ao longo do decorrer da aula, né? Então é o seguinte, descendo o tempo gráfico aqui para um gráfico de 4 horas, agora começa a ficar um pouquinho mais interessante, tá? Porque aí eu percebo que o Shao, ele tá numa região de lateralização. Então, quando o mercado está lateral, você percebe que ele fica num cenário de incerteza, instabilidade. Então ele não está fazendo aquelas tendências longas, bonitas, né? Que a gente pega movimentos bons aqui no Shao. Mas lembrando que a sua tendência vigente, a tendência macro dele, é uma tendência de alta, ok? Então aqui, ó, num gráfico de 4 horas, percebemos que ele está mais segurando nessa região dos US$ 4.000 até 4.100, 4.200 ali aproximadamente, né? Por essa região, né? Então, entre 4.100 é um ponto de parada dele, que agora, se ele vir para romper ao longo dos próximos dias, pessoal, vai buscar 4.200, tá? Vai fazer essa movimentação. Então, eu preciso entender dessa movimentação. Ah, Fabrício, mas você traça tantas linhas aí, me ajuda? Eu prefiro as linhas visuais, porque vai te ajudar a saber formas rápidas visualmente para você tomar uma decisão junto ali, né? Então, é bom deixar. E aqui, pessoal, eu estou usando a plataforma do TradingView de forma gratuita para vocês, tá? Então, assim, o TradingView você tem. Por que eu estou dizendo isso? Porque o TradingView você consegue fazer linhas de estudo. Aqui você tem linhas que você pode utilizar, linhas de alta, linhas de baixa, canais, né? Então, fazer canal de alta aqui, ó, canal paralelo, eu posso estar traçando aqui um canal de alta no Shao, ó, tá? Um canalzinho aqui, ó. Tá vendo? Um canalzinho de alta, onde ele bate, respeita, né? Lógico, sempre fique atento que ele pode romper o canal. Se eu, inclusive, posso até duplicar o canal aqui, ó, um leve canalzinho de alta, né? Se eu pegar aqui um leve canalzinho de alta, eu posso duplicar o canal também. Então tem várias técnicas da análise que eu posso, que me ajuda no caso, a fazer operações rápidas e curtas, né? Por exemplo, entrar numa linha de tendência de alta aqui, né? Mas não é o foco ainda, tá? Eu vou explicar mais adiante uma estratégia, uma técnica para você operar o Shao. Então, ó, fica comigo até o final. Não perde um segundo, não perde um minuto aqui, que tem bastante coisa aqui, tá? Ok, pessoal? Certo? Então é o seguinte, por que que eu estou dizendo TradingView? Porque eu posso fazer essas linhas de estudos e deixar ao longo dos dias e ir analisando se ele vai respeitando. Posso fazer anotações aqui, ó, tem anotações, tá? Tem retângulos, tem Fibonacci também que eu posso estar utilizando, tem bastante coisa aqui. Então, como que eu traço essas linhas aqui, Fabrício? Regiões de bola. Qualquer plataforma que você utilizar, você vai pegar uma linha horizontal aqui, ó, pessoal. Vai pegar uma linha horizontal, tá? Vou pegar uma linha horizontal aqui, ó, e vou colocar ela no gráfico. E clicando com o botão direito em cima dela, eu vou nas configurações e você pode ir colocando nas coordenadas aqui, ó. Por exemplo, 4.100, US$ 4.000 aqui, ó, 3.800, ó. Vou colocar aqui, ó, vou preencher 3.800, ó. Vou colocar na cor aqui, ó, só para deixar o visual melhor aí para vocês. Vou colocar numa cor verde aqui, ó, verde, tá? Vou colocar numa cor verde, ó. Então, ó, perceba que eu dei ok, ele já está aqui, ó, 3.800. Então, você pode deixar essas linhas, essas movimentações de estudo pronta aqui, para quando saber, você, opa, já sei que essas linhas aqui são regiões, ele só vai proteger. E quais são os dias onde ele não vai respeitar essas regiões, esse suporte e resistência? São dias de notícias, como hoje, payroll, taxa de inflação, taxa de desemprego, notícias fortes, onde o preço rompe, não quer saber, não respeita estratégia, nada. Por isso que você precisa saber das notícias importantes, ficar atento a essas movimentações que faz o preço andar mais, onde entra a liquidez, onde entra a grana, onde dá os ralis de alta ou ralis de baixa, tá? Ok? Pessoal, para quem está começando agora, está se deparando, não tem acesso à plataforma, eu vou deixar aqui na tela para você, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. Tem um QR Code aqui na tela onde você pode escanear, já pode fazer o teu cadastro, vai ter alguns benefícios para quem ficar até o final da aula, tá? Vai ter alguns bônus aí até o final da aula. Eu tô deixando aqui também um link para vocês se cadastrarem. Se quem não conseguir escanear o QR Code, tá? Eu vou deixar um link aqui no nosso chat,
tá? O QR Code está na tela, vou deixar o link aqui. Se você é novo aqui, já se cadastra, já faz o escanear o QR Code, ou se não tem acesso ali, faz aí no chat aqui, eu acabei de colocar o link para você se cadastrar, tá? Para você fazer seu cadastro e ter acesso à plataforma do TradingView, porque vai ter bônus e novidades aqui para quem ficar até o final na participação só hoje no webinar, válido só hoje, tá? Ok? Certo? Seguindo adiante aqui, pessoal. Quais são os dias que eu posso operar esse ativo? Shao, tá? Tô lembrando, é o ouro versus dólar, tá? Ouro versus dólar, tá? Então é o seguinte, quais são os dias, tá? Ele para aqui na sexta-feira, ele é um ativo, no caso, é, de segunda a sexta-feira, tá? Só que na sexta-feira, no caso amanhã, ele para às 17 horas, tá? E volta no domingo às 19, tá? Então ele tem essa parada das sextas às 17 e volta só no domingo à noite às 19. Depois do domingo, ele é 24 horas. Daí fica lá segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Ele só tem uma pausa no dia, que é uma pausa que ele faz ali das 18 às 19 horas, tá? Então ele não funciona nesse horário, tá? Ele tem uma pausa que é um break que ele faz, que é no aftermarket. Inclusive, o mercado americano para nesse horário, faz uma pausa também ali rápida, né? De uma hora para restabelecer os preços, tá? Mas diante disso é 24 horas, né? Fora desses horários ali, a gente fala 23 horas, né? Basicamente, né? Ok? Certo, pessoal? Tem pergunta? Não tem pergunta? Seguimos adiante aqui, tá? Beleza pura? Vamos lá então. Melhores horários. Eu preciso entender então, Fabrício, quais são o melhor horário que tem volume, que tem grana rolando nesse ativo, onde os institucionais estão esperando, onde eles estão movimentando, Estados Unidos. Então eu preciso entender que tem horários bons de operar esse ativo, tá? Então, basicamente, um horário médio ali, né, é da meia-noite às 2:30 da manhã. Ele tem movimentação, mas não é uma movimentação legal, onde tem tendências, onde tem volume. Kendos Marubozu, né, volumes de alta, né? A partir das 2:30 às 9:30 começa a ficar bom, tá? Das 2:30 da manhã, ok? Melhor horário, Fabrício. Qual que é o melhor horário? Aí nós estamos falando que o filé mignon. Filé mignon aqui, ó, das 9 da manhã ao meio-dia e meio, tá? É o horário onde o brasileiro tem sorte, porque nesse horário a gente tem bolsa americana operando, a gente pega a Europa ainda, finalzinho da Europa, né, aberta. Então quer dizer o quê? Se a gente pegar aqui, ó, tem esse site aqui, ó, Market Clock, tá? Eu vou deixar no nosso chat aqui, para quem não tem acesso também. Eu vou deixar o link desse site aqui no nosso chat, tá? Market Clock. Deixa eu colocar aqui, tá? Então é o seguinte, nesse site você encontra um reloginho mundial do horário das bolsas mundiais. Para quem não conhece, né, e tá chegando agora, tá entendendo essa informação, é importante saber disso, tá? Então quer dizer o quê? Das 9 horas da manhã ao meio-dia e meio é o melhor horário, é o filé mignon, tá? Então basicamente aqui, ó, na tela para vocês, ó, das 9 da manhã, tá? Até meio-dia e meio, tá? A gente pega aqui o melhor horário, tá? Tô deixando na tela aqui, ó, fracionando para vocês, beleza? Porque nesse horário, como falei, você pega ali Londres aberta, Bolsa de Londres, Zurique, Frankfurt, Alemanha, Moscou e Joanesburgo. Então, nesse horário tem o grande player operando, tem volume também lá na Europa e depois tem Brasil começando às 9, às 10:30, 11:30, agora mercado americano, né? Então, pega a abertura da Bolsa Americana também, Nova York, Toronto, que é Canadá, Nova York, é Chicago, né, nos Estados Unidos também. Então, tem duas bolsas lá nos Estados Unidos, Nasdaq e NYSE, tá? Nova York e Chicago, CME, tá? E São Paulo, Brasil, tá? Então, nesse horário, eu tenho bastante bolsas. Então, eu pego um pouquinho da Europa, finalzinho da Europa, e pego ali ainda Estados Unidos e Brasil e Canadá. Então, um volume grande de grana entrando nesse ativo. Então, bastante player operando nesse horário. Então, das 9 da manhã até meio-dia e meia é o filé mignon, é o melhor horário, ok? Você tá comigo aí? Manda no chat. Tô gostando da aula? Isso aí. Se tiver pergunta, levanta a mãozinha, nós já vamos liberar daqui a pouquinho, tá? Certo, pessoal? Bom, e continua a partir do meio-dia e meio, das 12:30 até as 17, um bom horário ainda para operar shell, tá? Mas o filé mignon, o volume é das 9 ao meio-dia e meio, tá? As melhores entradas boas e claras, né? Tendências, tá? Bom horário continua às 12:30, 17 horas. Depois, pessoal, 17 horas aqui da tarde, às 18, às 18:30 ele já não funciona, né? Então até às 8 ele vai ficar ali inoperante, tá? Mas é um horário ruim, a partir das 17 aqui, até as 18. Aí das 20 horas que ele volta a ser negociado, das 8 horas da noite até as 10, é um horário ruim, pessoal. Por que que é ruim? Porque não tem liquidez, não tem grana rolando, ó. Vou pegar aqui no gráfico para vocês, ó. Deixa eu colocar aqui na tela, ó. Nesse horário aqui das 8 horas, pessoal, é só a partir das 10, aonde vai começar a abrir as bolsas aqui, ó. Se bem que às 9 a gente pega Japão, tá? Então começa a ficar melhor, mas ainda não tá legal. A partir das 10 abre realmente o mercado de ações do Japão.
abre China, começa a pegar ali já Sydney, Nova Zelândia, tá? As bolsas ali de Wellington. Então, basicamente, o mais forte ali é Japão e China, né? Onde é o mercado asiático abrindo. Então, a partir das 10 começa a melhorar e aí volta o ciclo aqui. Da meia-noite às 12h30, um horário médio. Das 12h30 até das 12h30 da manhã até as 9, um horário bom, né? Mas o melhor horário é o horário sortudo dos brasileiros, que é das 9 às 12h30 para operar Shell, tá? Beleza, pessoal? Certo? Seguindo adiante aqui, alguma dúvida sobre horário? Vamos lá então. Não tem pergunta? Seguindo adiante, pode levantar a mãozinha. Que tipo de notícia que impacta no Shaw? Fabrício, hoje foi um dia onde bastante notícia influenciou, né? Paywall, por exemplo, mexeu com todos os ativos, né? É uma das notícias mais importantes, né, do mercado, né? Se fosse na nomenclatura, tá ali entre segunda, terceira notícia mais importante, tirando o Federal Reserve, que é o corte de juros que a gente vai ter em dezembro, né? É, então lá, quais as notícias que impactam nesse ativo, pessoal? Então, por exemplo, guerras, como eu estava mencionando para vocês, dei um spoiler agora há pouco, crise política, né? O que acontece quando a gente tem esses cenários de guerras no mundo todo, crise política, tarifação de Trump com o mundo, com a China, barará, o que acontece no Shell? O efeito no ouro, ele dispara, pessoal, ele sobe. Então eu preciso saber dessa informação, porque se eu tiver com essa notícia, com mais a técnica que eu vou apresentar para vocês, fatalmente você vai ter uma operação mais lucrativa, mais assertiva. Por isso que você tem que deixar tudo ao seu favor para você, trader, ter mais assertividade nas suas operações, certo? Por isso que é importante entender primeiro do fundamento, entender da movimentação, da métrica do ativo, para a gente começar deixar isso mais fácil de entender, né? Aí, beleza, seguindo adiante aqui. Porque assim, pessoal, por que eu estou dizendo isso? Vamos lá. Você não come o salame inteiro, né? Você vai comer o salame por fatias, né? Então vamos por etapas, ok? Por isso que eu estou exemplificando hoje esta aula e desmembrando ela por partes, ok? Vamos tipo Jack Stripador, por partes. Certo, pessoal? Você tá comigo aí? Manda a pergunta aí no chat ou, né, fala, tô gostando, Fabrício. É isso aí, manda aí no nosso chat aí. Beleza pura? Então é o seguinte, um dólar fraco, pessoal, tem que entender que tem o DXY, que é a dominância do dólar. Se o dólar está mais fraco no mundo todo, eu já vou explicar na prática isso aqui. Se o dólar está mais fraco no mundo todo, tá? Juros em queda, juros caindo nos Estados Unidos, opa, o que acontece com o Shao? O Shao dispara, ele sobe, tá? Então, se tá um cenário agora, pessoal, que aconteceu hoje, de exemplo, às 10h30 da manhã hoje, tinha payroll, tá? E o payroll é um dado econômico que ajusta a expectativa de corta ou não corta juros. E o que aconteceu? Um payroll veio um pouquinho mais fraco, mais forte hoje, né? A criação de empregos lá, 119 mil. Porém, a taxa de desemprego está disparando lá nos Estados Unidos, então ficou meio dividido, né? 40% está pedindo corte de juros na bolsa da CME, 58% está dizendo que o juros vai se manter, né? Se o juros se mantém, se é feita manutenção, o juros não sobe, o que acontece nesse horário? Notícia, o Shell despenca, né? Se o juros cai, vai ter corte de juros, né? Vamos supor que hoje viesse as notícias, os dados ruins, né? Os juros, as notícias ruins para cortar juros, né? Então, em dezembro, e aí o que acontecia com o Shell? Ele disparava, tá? Então é isso que acontece, eu preciso entender essa notícia. Fiquem tranquilos que esse material eu posso disponibilizar para vocês como material de estudo, tá? Para que vocês possam rever, estudar depois com mais calma, tá? Ok, ok, pessoal? Certo? Então, assim, inflação alta. O que acontece? Inflação alta nos Estados Unidos. O que acontece com o Shao? Sobe, pessoal. Tá? Dados fortes nos Estados Unidos, né? Como veio hoje? Hoje veio a criação de empregos mais fortes. Então, o Shao acabou despencando um pouquinho, né? Alta nos juros. Se o juro sobe, né? Se o juro sobe, o Shao cai. Então, o que aconteceu hoje? Manutenção dos juros. O juros se mantém ainda alto, né? Se o juros se mantém alto, Shao cai. Ah, vai ter corte de juros? Um exemplo, né? Dia 10 de dezembro tem corte de juros, né? Tem mais payroll na virada desse mês, tá? Então esse payroll de hoje foi atrasado de setembro. Tem ainda mais dados para sair aí na virada do mês, que os Estados Unidos vai divulgando, que inclusive pode mudar as expectativas dos juros. Dia 10 de dezembro, agora, a data onde o Fed se reúne para definir a sua política monetária, se corta ou não corta juros, tá? No momento agora é manutenção, mas isso pode virar. Se tiver corte de juros, pessoal, para quem tá acompanhando e você tá entendendo, quero saber, se cortar juros agora em dezembro, o que acontece com o Shao? Vai disparar, pessoal, tá? Então, se mantém os juros agora, o que acontece? Juros altos, o Shao cai. Então, por isso que eu tô explicando por partes aqui, para ficar bem claro para você. Mas se você tiver dúvida, não hesite, não tem problema em perguntar. Levanta a mãozinha, manda no chat aí. Tô entendendo, tá? Beleza pura, pessoal? Show? De bola? Ok? Certo?
Bom, então assim, ó, e um dólar forte? Se a gente tiver dominância no dólar, o dólar disparando em alta, que aconteceu hoje, o dólar mais forte no mundo todo, o que acontece? O Shao acaba caindo, pessoal. Ele está diretamente correlacionado a esse ativo, né? Porque assim, o fluxo de dinheiro entra pro dólar e aí sai do Shao, tá? Então, se o dólar sobe, o Shao cai. Se o ouro sobe, tá entrando fluxo de dinheiro no ouro, a dominância do dólar, tá saindo dinheiro da dominância do dólar e o dólar tá caindo, entendeu? Então tem essa correlação também, né? E inclusive toda essa correlação faz parte com os pares cambiais, por exemplo, o USD e tudo mais, né? Ah, Fabrício, e se tiver um otimismo global? Ah, tá tudo bem, tá, nossa, estamos felizes, bolsa em alta, em máxima histórica, Ibovespa em máxima histórica, o SP 500, o índice americano em máxima histórica, risco baixo, tá? O que acontece com o Shao? Cai, pessoal. O Shao despenca, tá? Ah, e se tiver tudo com medo, tudo caindo, o pessoal já começou a ficar com medo, né? As bolsas estão despencando. O que vai acontecer com o Shao? Vamos começar a correr para o Shao. Vamos se proteger. Vamos pro ativo mais seguro, que dá segurança de aversões aos riscos, é o Shao, ok? Certo, pessoal? Você tá entendendo aí? Você tá me acompanhando? Tá gostando da aula? Show de bola aqui, ó. Eusébio colocando, estou acompanhando, estou entendendo. É isso aí, pessoal. Eu tô um pouquinho mais devagar, geralmente eu sigo mais tocando mais rápido, mas porque é importante você saber disso, tá? Importante você saber dessas informações. Beleza? Então, para fechar aqui, ó, resumo. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, pessoal. Então é o seguinte, só para fechar aqui, ó. Queda do dólar, correlação negativa com o ouro, com certeza. Como o ouro ele é cotado em dólar, como eu falei, se o ouro cai, tá? Se o ouro cai, né? Que geralmente, né, ele tem essa correlação. Perdão, o dólar cai, né? Perdão. Se o dólar cai, tá? Essa correlação com o ouro. Então, se o dólar cai, o ouro geralmente sobe, pessoal. É a relação inversa que tem. Notícias de fraqueza econômica nos Estados Unidos, política do Federal Reserve, que pressiona o dólar, tá? Então, essas expectativas de corte de juros pelo Fed, né? Lembra, juros mais baixos reduz o custo de oportunidade. Então, o ouro, dele se manter, e ele não tem rendimento com juros, né? Então, ou o investidor vai colocar rendimentos nos juros, ou juros mais baixos, tá pagando menos, eu vou pro chá, eu vou correr pro ouro, né? E aí o que acontece? Juros mais baixos, ouro tende a subir, tá? Ok? Tá? Juros mais altos, ouro tende a cair, certo? Então essas notícias de dados de emprego que teve hoje, se tiver um dado mais fraco, o chá acaba subindo. Hoje os dados de emprego foi mais forte, então o chá acabou despencando nesse horário, tá? A gente já vou comentar ali no gráfico também, tá? Ok? Alta de inflação, tá? Se os preços começarem a subir, a inflação mais alta lá nos Estados Unidos, tá? Se tiver inflação mais alta, o que vai acontecer? O ouro é visto como uma proteção contra a inflação, tá? Dados do CPI americano, PPI e outros indicadores mostrando inflação acima do esperado, o que pode acontecer? Pode impulsionar o ouro, tá? Então o ouro tende a subir daí também. Recessão, dados econômicos, tá? Crise financeira, bancos quebrando, tá? Nos Estados Unidos, tá, pessoal? Exceção Banco Master aqui no Brasil, né? Recessão, dados econômicos fracos nos Estados Unidos, tá? PIB, payroll, índice de manufatura, entre outros indicadores ruins, geram aversão ao risco, tá? Bolsas caem e o ouro sobe, tá? Compra, né, reservas cambiais, vamos supor, bancos centrais do mundo todo comprando ouro, tá? Comprando ouro. China, Rússia, Suíça, que é a segunda maior reserva de ouro, é a Suíça, Austrália. Então, o que acontece? Até essas moedas que têm reserva, elas acabam valorizando junto, tá? Então, pessoal, informações aqui, ó, de muito curso pago não passa para vocês, eu tô passando de forma gratuita, tá? Ok? Beleza, pessoal? Ótimo conteúdo. Camila, obrigado, Camila. Alexandre Miranda, tudo certo por aqui, bem explicado. Roberto Bigato, interessante a correlação entre as notícias, valorização e desvalorização. Isso é muito importante, tá? Para o day trade, porque, pessoal, quando você vai para a estratégia, que é o próximo passo aqui que eu vou explicar para vocês, você sabendo essas informações, dia de notícia, essas notícias que tem, né? Entrando junto na sua estratégia, você vai ser mais assertivo, pessoal. Quero que vocês operem com mais segurança, tá? Ok? Por isso que hoje, feriadão, 8h47 da noite, eu estou aqui estudando, ensinando vocês para que vocês possam ser mais assertivos nas operações. Então, se vocês estão a fim de aprender, eu estou a fim de ensinar, ok? Beleza? Certo? Bom, já vou liberar para pergunta, tá? Mas só para fechar essa parte aqui, ó, notícias que fazem o ouro cair agora, pessoal. A gente falou de alta, né? Desvalorização do Shao. Então, alta do dólar americano, que é o que aconteceu hoje de manhã. Indicadores fortes na economia nos Estados Unidos, payroll forte, né? Igual o payroll veio mais forte hoje, os Estados Unidos criando mais empregos, né?
Então, reforçam, né, a dominância do dólar mais forte e o Shao acaba desvalorizando um pouquinho. Política monetária hawkish do Fed, quer dizer o quê? Alta de juros, tá? Um discurso duro do Jeremy Powell, controle de inflação, mesmo que isso signifique sacrificar o crescimento econômico da economia americana, tá? Então isso faz o Shao desvalorizar, ok? Alta nos juros nos Estados Unidos, o ouro não paga rendimento, como eu falei, juros mais altos torna os títulos mais atrativos, tá? É melhor eu, por exemplo, o investidor renda fixa investir num juros americano que está pagando mais, juros mais altos do que eu ir para o ouro, né? Então por isso que faz essa correlação, ok, pessoal? Certo? Beleza? Então aqui, ó, para fechar esse assunto de notícias, notícias que fazem o ouro cair. Continuando aqui, ó, inflação controlada ou caindo, inflação em queda. Os Estados Unidos lá dizendo, ó, a inflação está controlada, está caindo a inflação. O que vai acontecer? O ouro desvaloriza, tá? É uma menor necessidade de se proteger contra a inflação, porque a inflação está controlada, então reduz a demanda por ouro. Tá, pessoal? Estabilidade, otimismo global nos mercados, menor busca por ativos de segurança, o risco on, tá? Boas notícias na bolsa, crescimento global, acordo de paz, vai fazer o Shao despencar, que foi o que está acontecendo hoje também. Mais uma impulsionada com o petróleo forte, fez o Shao despencar, fez petróleo despencar. Por quê? Notícias boas em relação ao acordo de paz, né? O Zelensky lá, o presidente da Ucrânia, se prontificou com os Estados Unidos em fazer tudo que os Estados Unidos disser para ter um acordo de paz, tá? Então, isso reduz, né? No caso, o otimismo no Shao e desvaloriza ele, tá? Vendas de reservas, se os bancos centrais chegarem e falar assim, ó, vamos vender ouro, tá? O que vai acontecer? O Shao vai despencar, vai desvalorizar. Então tem que ficar atento também. Se fundos começarem a vender ouro, pressionar o preço, vai despencar, tá? Ok, pessoal? Importante ficar atento a essas informações, tá? Ok? Alexandre Wagner Gonzava, pode operar tanto no day trade como no swing trade? Desculpa a pergunta. Alexandre, sim, o Shao você pode operar tanto no day trade quanto no swing trade, a longo prazo, você pode deixar. Tem os ETFs, tem propriamente o derivativo, né? Você pode comprar se você quer fazer uma operação mais de fechamento mais rápida, né? A curto prazo, você pode deixar de um dia para o outro no swing trade, tá? E mesmo que seja leiga, é uma pergunta muito pertinente, né? De bastante iniciantes que têm essas dúvidas aqui, tá, pessoal? Então, pessoal, seja a pergunta mais boba que esteja aqui na aula, pode perguntar, tá? Porque, assim, às vezes a tua dúvida é a dúvida do outro colega aqui. Então é importante, tá? Ok? Não fiquem com medo de errar, de perguntar. É para isso que vocês estão aqui hoje, para aprender, tá, pessoal? Ok? Quais são os melhores indicadores que eu costumo usar no Shao? Pessoal, eu gosto de usar um pivot point para suporte e resistência. Eu gosto de saber essas regiões onde o preço pode parar no Shao. Tá? Usar umas médias móveis para tendências, uma média de 9, 21, 66, 200 períodos, tá? Que é a EMA exponencial no fechamento, tá? Usar um RSI ou um MACD, tanto faz um dos dois, né? Se você não tem o RSI, usa o MACD. Se você tem o MACD e quer usar um outro indicador, usa o RSI. São os indicadores tops e bons para você utilizar. São indicadores de divergência, né? Ok? Eu vou explicar eles agora aqui ó, na prática, tá? Tá? Ok? Certo? Pessoal, se eu tiver um pouquinho rápido, pode me interrompendo, pode ir pausando também. Vamos lá, como é que eu uso aqui no TradingView? Se você, ó, esses indicadores, pessoal, ele tem em outras plataformas também. MetaTrader 4, MetaTrader 5, né? Hoje a aula é no TradingView, mas se você tiver outra plataforma, elas têm também, esses indicadores são clássicos, tá? Então eu venho aqui em indicadores, você vai procurar lá, ó, pivô, ou coloca assim, ó, RTI, tá? Aqui, ó, tem esse pivô points standard, tá? Então tem esse. Tem também aqui, ó, outro indicador de pivô também, se você não achar, tá? Que às vezes o pessoal tem dificuldade de achar aqui, ó. Tem pivô points standard, tem esse CM pivô, tá? Isso para quem utiliza o TradingView. Ah, Fabrício, eu não tenho acesso ao TradingView. Já faz teu cadastro aí que depois eu vou mandar aulas aqui, ó, para você estudar aulas gravadas, tá? O link tá na descrição do vídeo aí, tá? Ok? Porque assim, ó, vai ter alguns bônus. O TradingView, ele tem recursos, é uma plataforma gratuita. E você pode colocar alguns indicadores gratuitos também, mas dependendo do número de indicadores, entre 2 a 3 indicadores, ele vai te pedir uma versão paga, tá? Então, mas fiquem tranquilos que eu vou disponibilizar alguns benefícios para vocês hoje, tá? Ok? Então, assim, mas assim, você pode ir tirando também, Fabrício, na plataforma gratuita. Eu aqui no TradingView tenho a versão paga, tá? Mas assim, com o tempo, pessoal, vocês podem começar pelo processo gratuito, vai operando aos poucos, você vai ali, né, e fazendo uma assinatura, né, gerando um custo, mas isso tem que estar, é a mesma coisa de empresa, né? Eu vou abrir uma empresa,
Custo baixo, custo zero, né? Conforme as coisas estão caminhando, eu vou contratando um funcionário para me ajudar, e aí, né, eu já tô tendo lucro, então aí eu vou gerando um custo para isso, né? No momento, pessoal, pode começar na versão free, gratuita, ok? Beleza? Então, assim, ó, eu posso usar aqui, ó, um pivô. Na versão free, você pode ter dois, três, quatro, cinco indicadores. Só que aí a questão é de você ocultando ele aqui, ó, nesse olhinho aqui do lado, ó. Você vem aqui, ó, tem uma setinha aqui do ladinho, ó. Eu posso ir ocultando eles aqui, ó, tá? E posso colocar dois indicadores apenas, dois, três indicadores, né? No meu caso aqui, eu posso colocar mais, né? Como eu falei, tem a versão paga. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, o pivô, né? O pivô points aqui, ó. Onde ele me dá essas regiões aqui, ó, facilmente para ver suporte e resistência, ó. Perceba nessas regiões aqui do preço, né? E você pode, se você não quiser usar o pivô, não tem problema, você pode deixar as regiões aqui, ó, com as linhas, tá? Pega uma linha aqui, ó, horizontal e vem colocando aqui, ó, nomeando ela aqui, ó. Por exemplo, vem aqui em coordenados, ó, clica com o botão direito do mouse em cima dela, clica assim, ó, vou clicar nela, ó, vou clicar em selecionar ela aqui, ó. Aí clica com o botão direito, configurações, vem aqui, ó, vai abrir várias abinhas, estilo, posso mexer na coloração, posso colocar um texto aqui, máxima histórica, né? Eu posso colocar máxima histórica. Coordenadas, né? Eu posso colocar lá, eu quero agora 3.700 aqui, ó, né? A coordenada. Então, sempre de 100 em 100, né? Regiões de bola a bola. Pode ser 3.000, por exemplo, 4.050, por exemplo, tá? Essas regiões de bola a bola também. Então, o principal é a cada 100, né? A cada US$ 100, né? Mas você pode fracionar a cada 50 também, respeita igual também. Só que o mais forte é as regiões de bola a bola, 4.200, 4.100, US$ 4.000, 4.300, né? Ok? Certo? Excelente pergunta aqui do Osmar Calisto. Já vou chegar lá, Osmar. Qual o melhor tempo gráfico para operar Shell? Já vou explicar essa questão, tá? Já vou explicar isso também. É o próximo tema aqui, tá? Então, eu posso mexer nessas configurações, posso colocar o pivot points para ver o suporte e resistência. Posso usar as médias, tá, pessoal? Aqui, ó, eu tô com uma média de 21 períodos, tá? Aqui, ó, na coloração aqui, ó, 21 períodos, tá? Na coloração verde, tá? Média na coloração verde aqui. Pivot points. Posso usar também aqui, ó, o RSI, opa, perdão, aqui, ó, embaixo, ó, RSI de divergência, tá? Para ver regiões de sobrecomprada aqui na região de baixo, tá? Para poder comprar, ou regiões de superior de vendas, tá? Ok, tá? Beleza pura. Então é o seguinte, ó. Esses indicadores são indicadores visuais que me ajudam a saber aonde o preço pode chegar e aonde o preço pode parar. E qual o tempo gráfico eu posso operar, tá? Agora é uma das partes mais importantes aqui da aula, tá, pessoal? Estamos chegando aqui em uma das partes mais importantes. Então fique atento aqui, tá? Para você aprender junto, né? Além das informações de notícia, deixa eu só tirar aqui da tela, pessoal, deixa eu ajustar aqui. Aqui, ó, a pergunta aqui do Roberto Caduda. Roberto, aliás, Osmar, vou falar o tempo gráfico já já, tá? Qual o melhor tempo gráfico? É, outra pergunta aqui do Paulo Roberto, né? Caduda. Você recomenda alguma plataforma da Nelogic para operar? Roberto, assim, ó, plataformas da Nelogic são plataformas, são inegáveis, né? Em relação à utilização delas, né? Elas são plataformas, assim, posso dizer para ti que é, são intuitivas, né? Fácil de usar, ok? Só que tem um problema. Tem ali o Black Arrow, né? Que você tem como operar mercados internacionais também. Pega ouro, pega petróleo, né? Enfim, você pode operar esses ativos, né? Só que qual que é o grande problema, Roberto? Você pega ali a Black Arrow, o spread, as taxas são extremamente caras para você operar. Você paga para entrar, paga o spread da corretora, paga o spread da Black Arrow, então você já entra perdendo muito forte, tá? Então eu não recomendaria para um iniciante, sabe? Porque assim, você vai ter um custo meio alto ali, sabe? Então, acho que não valeria a pena, sabe? Para você que está começando, ver opções mais viáveis, né? Eu sempre bato na premissa, né, pessoal? Para quem está iniciando, o custo tem que ser zero. Né? Tanto no ensino, tanto no aprendizado, porque você está aprendendo, você precisa entender isso que você está fazendo, né? Então, eu sempre bato nessa premissa, tá? Mas assim, quero começar? Tem problema, só que, né, saiba que tem essa questão que é um pouco mais cara de operar, né? Ok? Spread alto e tudo mais, né? Beleza, pessoal? Vamos lá, então. Aqui, ó, Osmar, qual o melhor tempo gráfico? Para a estratégia que eu vou aplicar hoje, que eu vou explicar aqui, ó, pessoal, pode usar aqui, ó, no M15, tá? O melhor tempo gráfico aqui, você pode começar no mínimo num M15. O que que é o M15? Gráfico de 15 minutos. Você vai analisar em tempos maiores, em 1 hora, 4 horas, mas quando você for aplicar a estratégia, você pode operar no M15, num 15 minutos, tá? Ok? Então, qual que é o setup aqui, ó, para operar Shao? Melhor estratégia, pessoal. Setup, rompimento de pivô de alta e baixa, tá? Simples, básico e funcional, tá?
vai usar uma média móvel de 21 períodos apenas, uma média móvel de 21 períodos. Depois você pode colocar indicadores como pivot points ou traçar as regiões ali de regiões de bola a bola, né? E colocar ali, se quiser, um MACD para ver a força do movimento, né? Força de alta, compradora, força de vendedora, ou RSI também, para ver as divergências ali, tá? Tanto faz, ou se tiver o MACD, ou se não for usar, usa o RSI, tá? Para quem tem mais afinidade do MACD, usa o MACD, para quem tem mais afinidade do RSI, usa o RSI, tá? Então, vamos lá então, vamos entender essa estratégia aqui, ó. Pessoal, é o seguinte, ó, olha só, aqui, ó, Shao SD, como é que eu vou aplicar? Eu posso usar uma média móvel simples aqui. Posso usar uma média móvel simples aqui, ó, de 21 períodos. Aí eu vou usar aqui ó, o tempo gráfico de 15 minutos, tá? 15 minutos, ok? 15 minutos. Você tá comigo aí? Tá me acompanhando? Tem pergunta? Bota aí no chat, tá? Ok? Então eu vou usar um tempo gráfico de 15 minutos, simples assim, média móvel de 21 períodos, exponencial no fechamento, média móvel EMA. Quando o preço começar a fazer pivô, então por exemplo aqui, ó, preço está lateral, ó. Isso aqui é o gráfico do Shao, tá, pessoal? E atualizado desses últimos dias. Então assim, ó, quando o preço começar a ficar lateral, igual ele tá aqui, tá? Seja num 15 minutos, seja em 1 hora, seja num 4 horas, melhor ainda se for em tempos maiores, tá, pessoal? Tá? Então, assim, ó, tem um gráfico lateral, tá? E quando ele começar a fazer esse pivô de alta, só que tem um detalhe aqui, pessoal, tá? Pessoal aqui pedindo permissão para acessar, deixa eu ver aqui. Ok. Tem um detalhe aqui, ó. Preço acima da média móvel de 21 períodos, ó. Preço acima da média móvel de 21 períodos, quando rompeu a média, começou a fazer pivô, olha só, rompeu a média aqui, rompeu aqui, ó. Rompeu aqui, tá? Rompeu 2 vezes. Fez pivôzinho, ó. Fez pivô, fez pivô. Aonde que eu entro, pessoal? Quando ele romper a máxima aqui do pivô, tá? Quando ele romper essa máxima, tá? Aonde que eu entro aqui? Por exemplo, deu uma entrada aqui, ó. Poderia entrar aqui, passei um calorzinho, tá? Passei um calorzinho. Rompeu aqui, mas se bem que para um scalp rápido, tá de bom tamanho, tá? Rompeu o pivô, para quem opera no scalp rápido, você quer pegar alguns bips aqui no Shao, num 15 minutos, deu que é uma beleza, chuchu beleza aqui, ó. 2 candles de alta, tá? Depois voltou de novo. Ah, beleza, botei meu dinheiro no bolso, scalp rápido. Lembra, pessoal, para quem me acompanha, eu sempre bato na tecla de que lucro bom é lucro no bolso. Tá ganhando, não estica muito a operação, né? Porque aí você precisa analisar regiões de volume, regiões onde ele vai travar para poder voltar, né? Para fazer um swing trade, por exemplo, tá? A técnica permite fazer swing trade? Permite, mas aí você vai precisar de regiões de volume, né? Orders blocks. Por isso que eu tenho na tela ali aquelas regiões, né? Mas para scalp, técnica de day trade, operações rápidas e curtas, em minutos, pivô. Pivô de alta, pivô de baixo com rompimento da média, tá? 21 períodos. Simples assim, pessoal, tá? Assim, ó. Outra entrada aqui, ó. Voltou para média aqui, ó. Voltou para média quando fez o rompimento aqui, tá? Fez pivôzinho, tá? Fez pullback, rompeu a média. Posso entrar aqui, ó, exatamente aqui. Deu uma entradinha mais curta, perfeito, tá? 2 entradinhas aqui, tá? Voltou, beleza? Aqui, deu mais uma entradinha, rompeu a média, tá? Fez pivô aqui, ó. Fez pivô. Aonde que eu entro? Rompimento do pivô, tá? Então eu entro aqui, opa, entro aqui, ó, pessoal, aqui, entro aqui também, tá? Rompimento do pivô. Então espera ele fazer o pullback, quando ele vir para romper, você entra no rompimento do pivô. Excelente entrada. Aqui, aqui, pessoal, eu tô num gatilho de compra, tá? Numa entrada de compra, tá? Ok? A gente já vai explicar a de venda, tá? Fabrício, eu posso esticar a operação? Pode, mas aí você vai precisar de uma outra ferramenta, que é o MACD, para ver a força da tendência. Fabrício, se eu sei da notícia, né? Os Estados Unidos está ruim das pernas, como é que eu vou entrar nessa operação? É mais um sinal de você, né? Por exemplo, lá, juros mais alto, tá? Eu vou comprar Shao. Juros mais baixo, o Shao desvaloriza, eu vou vender, né? Ok? Certo, pessoal? Pergunta da Daiane aqui, ó. A aula vai ir para o YouTube? Daiane, no momento essa aula ela não vai para o YouTube. É uma aula fechada. Depois eu vou ver se eu consigo disponibilizar ela. Mas aí vocês entrem em contato comigo aqui para ver se a gente consegue, tá? É uma aula fechada aqui, mas ainda vou verificar se a gente vai conseguir disponibilizar ela no YouTube, tá? No momento aqui a aula é fechada. Aí entra em contato comigo se você não conseguir acessar, assistir até o final, tá? Beleza, pessoal? Então é o seguinte, para eu esticar essa operação, aí eu tenho que perceber que aqui tem uma máxima histórica, aqui, e aí é o seguinte, eu vou esperar o rompimento da máxima e ver se tem força com notícia para romper nessa região, rompendo, aí eu consigo esticar ela, né? Fabrício, eu entrei aqui, beleza, você falou que eu entro nesse rompimento, aqui ó, minha entrada, ó.
E aonde que eu boto stop gain e stop loss? Tá? Vamos comentar aqui, ó. Entrada, tá? Entre. Vou colocar aqui, entre. Tá? Aqui foi a minha entrada, beleza? Aonde que eu boto o meu stop loss e o stop gain? Você vai fazer o seguinte, o teu stop, ele vai estar na mínima do início do pivô, tá? Você pode colocar aqui, é um stop um pouquinho mais longo, se quiser um mais curtinho, pode colocar na mínima aqui do pullback, tá? Também, tá? Se quiser mais curtinho, tá? Mas você pode daí fazer, se eu vou fazer uma entrada um para um, coloca na mínima do pullback. Vou fazer uma entrada de 3 2 para um, aí tem que ser mais longo. Aí você tem que colocar aqui uma entradinha aqui, de exemplo, vou pegar 3 para 2, por exemplo, né? Porque eu vou colocar meu stop mais longo aqui, ó, por exemplo, né? Stop loss. Mas, ó, stop, se você vai trabalhando day trade, operações rápidas e curtas, questão de minutos, coloca o stop curtinho, tá, pessoal? Stop curtinho aqui, ó, na mínima do pullback do pivô, tá? Então, stop loss aqui, ó. Stop loss. Ok? Certo, pessoal? Você tá comigo aí? Show de bola. E o meu ganho? Aonde que eu boto? Você vai fazer o seguinte, você vai projetar esse candle aqui da onde ele rompeu o pivô e o candle de referência que veio para bater aqui, ó, exatamente aqui, ó, pessoal, deixa eu colocar uma linha aqui, ó, para facilitar, tá? Esse candle aqui, ó, com esse candle do rompimento, você vai projetar ele aqui para cima, ó, que ele vai dar mais ou menos esta pernada, você vai projetar ele aqui para cima, tá? Que inclusive aqui ele dá próximo no caso da resistência e rompimento, né? Então aqui seria uma entrada mais ou menos uma para um, né? Um para um, né? Risco um para ganho um, né? Ok? Quer esticar? Aí você vai usar mais ferramentas ali, que é o MACD para ver a força, né? Um volume financeiro e com as notícias ali, aí pode impulsionar o movimento aqui, tá? Certo? Beleza? Show de bola, pessoal. E numa venda, como é que eu faço aqui, pessoal? Uma venda, como é que eu faço? Camila Maffei, o ganho no Shao é em dólar, tá, Camila? Você opera em dólar no Shao. Ele é dolarizado daí, ok? Então é o seguinte, no movimento de baixa aqui, ó, pessoal, por exemplo, aqui, ó, preço rompeu a média 21, rompeu a média 21, estou numa tendência de baixa, estou numa tendência de baixa, rompeu a média, tá? Eu espero ele fazer o pivô, né? Aonde que seria? Por exemplo, aqui, ó, ele veio aqui, ó, voltou para aqui ele não fez pivô, ó, aqui ele não fez pivô, tá? Ele fez um pivôzinho aqui, na verdade, deixa eu mudar a corzinha aqui, ó, fez um pivôzinho aqui bem escondidinho, bem maroto aqui, né? Falar a verdade, né? Mas ele ficou em cima da média, né? Então ele viria para romper mais ou menos aqui, ó. Né? Bem arriscado essa entrada, tá? Eu esperaria uma entrada mais clara, né? Ok? E aonde que seria a entrada mais clara? Por exemplo, aqui, ó, pessoal, veio aqui, fez um pivôzinho de baixo, rompeu a nossa média de 21 períodos, fez o pullback, tá? Fez o pullback, tá? E voltou para cá, né? Aí você entra aqui, ó, nessa entradinha aqui e aproveita este movimento, ok? Aqui é uma entrada mais cautelosa, uma entrada mais assertiva, tá, pessoal? Beleza? No caso aqui, o rompimento seria aqui, ó, tá? Show? Tá? E aí dá para você esticando a operação, né? Mas e o stop loss? O stop loss, mesma coisa. Você pode deixar aqui, ó, na mínima do pullback, ó. Então vamos lá, vamos de novo aqui, ó. O stop loss, meu stop, a minha entrada é aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. A minha entrada, 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 tá? Stop loss na mínima aqui, ó. Aqui, na mínima aqui. Stop loss, stop loss. Beleza? E o ganho, ele vai ser aqui, tá? Você pode projetar um para um. Daí é a mesma coisa, ó. Projeta aqui, ó, o candlezinho, ó. Projeta os candles aqui, esses candles aqui. Opa, deixa eu pegar uma outra coisa. Projeta essa pernada aqui, ó. Você projeta ele aqui para frente, tá? Que seria mais ou menos aqui. Aí o teu alvo seria aqui, ó. Tá? Stop gain. Opa, stop gain. No mercado internacional, no Forex, né? No mercado internacional, a gente fala um pouquinho mais chique, né? A gente fala take profit, TP. Take profit, que é o stop gain, é o meu alvo, né? É a minha saída, né? De ganho na operação, tá? Então aqui, uma entrada um para um, né? Nesse cenário aqui, uma entrada um para um. Beleza, pessoal? Ah, quero fazer uma entrada 2 para um, 3 para um, né? Quero ganhar 3 vezes, né? Aí você vai precisar das notícias, vai precisar do mesma coisa, do MACD para você esticar um pouquinho mais a operação, né? Certo, pessoal? Você tá comigo aí? Tá gostando? Tá curtindo? Tá entendendo? Tá fácil de entender? Tá? E taxas, como é que funcionam as taxas, tá?
No mercado internacional, pessoal, muito diferente do mercado brasileiro, você não tem a nota de corretagem, né? Ou seja, é aquela cobrança da corretagem. Você paga o spread, ou seja, o teu spread é o custo, né? E algumas corretoras cobram spreads altos, né? Como foi a pergunta ali do Roberto Fabrício, recomenda na loja. Hoje a Black Arrow você paga o spread da corretora, paga o spread da plataforma, né? E da Nelogica ainda. São três spreads que você paga. Então fica bem caro. Você já entra perdendo ali, sabe? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, pessoal. Escolha boas corretoras, né? Eu vou falar bem da Smarks, né, pessoal? A Smarks está patrocinando esse evento, né? Hoje. Por isso que eu tô aqui de forma gratuita, num feriado, às 9 da noite, né? Dando essa aula para vocês, uma baita aula explicando aqui de forma gratuita. E não só falando das Smarks, eles têm um spread mais justo, tá? Então, uma alavancagem da conta de 1 para 400, que é a alavancagem que você vai ter, tá? Você tem ali o spread mais justo de mercado, né? Tem o spread. Dificilmente no mercado Forex, pessoal, em qualquer corretor, em qualquer mercado, dificilmente não vai ter spread, tá? Aliás, não vai ter, tá? Já deixando claro para vocês, não vai ter. Sempre vai ter um custo, né? Mas aqui o spread é mais justo. Então, nós estamos falando, como é que eu vou operar o Shao? Se eu opero, tem três opções, tá, pessoal? Você pode operar aqui, ó, um lote cheio, que é mais caro operar, um mini lote, um mini lote cheio, né? Ou um micro lote. Para quem está começando, recomendo o micro lote, é mais barato, né? Então você vai operar com 0,0.1. No TradingView, você está entrando ali com um lote, tá? Um lote, assim, ó. Eu já vou mostrar aqui na prática também, tá, pessoal? Você vai entrar com um lote, tá? Um lote assim, ó. Tá? Que é como se fosse esse micro lote aqui, 0,1. Tá? E qual que é o valor? Você está operando um contrato de ouro que tá US$ 5.250, tá? O volume dele, você vai pagar um pip no spread. Perdão, um pip, né? A movimentação dele. O spread aqui é 35 ticks, tá? É o mais justo de mercado, é o mais justo que você vai encontrar, tá? A maioria das corretoras gira em torno de 35. Só que aí tem corretoras que você paga o dobro, 70, 90, que aí você já entra perdendo três vezes, né? Então, como é que eu vou operar Shao? Para quem vai operar esse micro lote ponto um, você vai ter que ter de margem de US$ 10 na conta, tá? Você vai ter uma margem de US$ 10 na conta para você abrir uma operação, né? Lá no mini índice, no Brasil, você tem que ter R$ 100 para você abrir um contrato, né? Já aqui no Shao, o mínimo é dez dólares, né? Quase R$ 60 aproximadamente, né? E se eu quiser dormir, fazer um swing trade, um swap, né? Que a gente fala, né? Você vai pagar na venda 40 centavos para você dormir, se tiver vendido, e na compra quer dizer, você ganha, né? Você ganha 40 centavos e na compra você paga 80 centavos, né? Então você paga 80 centavos para ficar de um dia para o outro com um microlote, tá? Ao dia, tá? Já se eu for operar 10 unidades de Shao, né? Como se fosse 10 contratos ali, tá? Eu estou operando um contrato avaliado em US$ 52.500, né? Então você tem essa alavancagem, né, de 1 para 400 permitida. Para você abrir essa operação, você vai ter que ter de margem US$ 100 na conta, né? É uma alavancagem um pouquinho mais arriscada, né? Uma entrada mais arriscada. O spread de US$ 35, né? Um spread mais alto, porque você está operando com um contrato equivalente a US$ 52.000 aproximadamente, né? 10 contratos, então é coisa pra caramba, tá, pessoal? Tá? E assim, um tiquezinho você já ganha mais de US$ 100, né? Qualquer mexidinha ali, né? Um tique que ele dá quase ali, né? E swap, para você dormir posicionado com essa quantidade, a venda é de US$ 4, né? Você ganha, né? Você ganha isso para você dormir. E quando você compra, você paga -8, você paga US$ 8, tá? Ok? É um pouquinho dobrado, né? Já no cheio, né? O lote cheio, 100 unidades de Shao, pessoal, é ultra, ultra mega alavancado, né? Você tem que ter um capital gigante lá para você fazer esse tipo de operação, tá? Você vai pagar no spread ali, tá errado aqui, ó. US$ 350, tá? US$ 350. De spread, tá, pessoal? Você já entra perdendo, né? Mas nós estamos falando que você tá entrando com quase meio milhão de dólares, né, pessoal? Então é coisa pra caramba também, né? Para chegar nessa fase tem que ter muito capital na conta para você abrir uma operação dessa, né? Ok? Recomendo ficar aqui, ó, no plano básico, tá, pessoal? Esse plano aqui, ó. Plano básico para o iniciante, para quem tá começando, grifando na tela aqui, ó, esse plano. Ah, posso ir. Como é que eu vou? Você vai fechar o teu primeiro mês positivo, aí você vai passar de um para 2 para 3 e por aí vai, né? Vai sentindo esse carro, vai acelerando aos poucos, tá? Não queira já pegar do microlote e já sair pro terceiro, pro lote cheio, pro 10 contratos, né? Fatalmente você vai quebrar, ok? Se você ainda não tem experiência, ok? Então isso é importante, pessoal. Gestão de risco, ok? Certo? Alguma dúvida? Dúvidas? Pessoal, então estamos caminhando para o fim aqui da nossa aula, mas antes, deixa eu comentar um pouquinho do Shao aqui, ó, né? Deixa eu, opa. Quiser perguntar, Jorge, pode ligar o microfone, hein? Ou se não conseguir ligar o microfone, pode escrever no chat também, tá?
Ok. Pessoal, para quem não conseguiu fazer o cadastro, tem um link no chat, tá? O QR Code não tá na tela, vou voltar aqui, ó. Quem quiser fazer o cadastro aqui. Deixa eu colocar aqui, fazer uma selfiezinha agradecendo aí a todos. Show de bola aqui, ó. Depois eu vou compartilhar com vocês. Aí está. Aí, show. Excelente, pessoal. Tem pergunta? Quer falar? Esse é o momento. Pode ligar o microfone aí, ok? Pode ir mandando no chat aí, pessoal. Deixa eu só ajustar minha tela aqui de novo. Ajustar aqui, estender, estender. Ah, já deu certo aqui. Beleza pura. Eu vou utilizar um, pai. Ah, beleza. William, o microfone tá ligado. Quer perguntar? Quer falar? Pessoal, quem quiser tirar alguma dúvida, a gente tá deixando esse último momento aqui para vocês falarem, tirarem as dúvidas aqui comigo. E assim, vai ter mais aulas como essas, tá, pessoal? Como falei, fico feliz aí a participação de todos vocês, tá? Deixa eu só ajustar aqui que eu perdi o chat de vocês aqui. É só um minutinho, não tô vendo o chat aqui. Achei aqui. O William Albino tá aqui. Achei, apareceu. Aqui, ó, o pessoal comentando. Achei top prof a aula. Eusébio, obrigado pela aula, professor. Excelente aula. Osmar, obrigado pelos seus ensinamentos. Tenha uma ótima noite, obrigado. William Albino, com as aulas do Fabrício tenho tido bons resultados. Excelente, William. Obrigadão, hein? Gratidão pelo feedback aí. José Valmir, obrigado. Rolando Alonso, a compra é logo no rompimento? Rolando, detalhe, ó, cuidado, não é logo no rompimento, ó. Deixa eu voltar aqui e explicar para vocês, ó. Opa. Rolando, é assim, ó. No rompimento é mais arriscado, tá? Não recomendo muito, ó. Deixa eu compartilhar. Ué, parou minha tela aqui? Ah, não. Deixa eu compartilhar aqui. Aí, ó. Aqui, ó, Rolando. Seguinte, ó. Deu chat. Cleiton, se você. A hora que você tiver um tempinho, amanhã você finaliza, né? Tem que fazer as verificações de documento. Mas só para registrar hoje, o pessoal já sabe que você registrou, né? Para garantir os benefícios, os bônus que a gente está validando aqui. Mas amanhã você pode finalizar lá com aquelas verificações de documentos, com calma e tudo mais, né? Mas hoje só fazer o registro ali. Amanhã o pessoal vai falar os benefícios ali que vocês podem ter os bônus. Para quem nunca se registrou, você já consegue atingir o bônus de 100%, mas tem a limitação de valores, né? Então você vai ter que negociar com o gerente seu da sua conta lá, né? Ok? É, então é o seguinte, ó, para explicar aqui, ó, a pergunta do Rolando Alonso, a compra é logo no rompimento. Rolando, é o seguinte, vamos lá, vou pegar esse último, tem vários rompimentos aqui, tá? Vamos pegar esse último aqui, ó, rompeu a média. Tá vendo que rompe, ele volta, ó? Então você espera ele romper, espera ele fazer o pullback. Quando ele voltar subindo aqui, ó, você vai entrar exatamente no rompimento, tá? No rompimento. Rompeu a média. No rompimento do pivô de alta, a tua entrada é aqui, ó, tá? Nesse candle aqui, tá? Exatamente aqui. Certo, meus amigos? Deu para explicar aqui certinho as explicações, Rolando? Então, você espera a confirmação, tá? O rompimento da média é o alerta. Opa, vai dar um pivô de alta, vai dar uma entrada aqui por o rompimento, né? Aí você vai entrar no rompimento do pivô de alta. Então, rompeu aqui, espera pullback e entra aqui, ó. Tá? Certo? Show de bola, é isso aí. Ah, Fabrício, mas essa técnica funciona só no Shao? Pode aplicar em outros ativos, né? Funciona melhor no Shao, tá? Recomendaria ali. Mas, pergunta do Eusébio. Diga lá, Eusébio. Boa tarde a todos, professor. Boa noite, boa tarde. Digo, boa noche, boa noche. Fique tranquilo, fique Eh, tranquilo. yo opero con el activo euro-dólar. Euro dólar. Ajá. ¿Cuál es más recomendable? ¿Este que de Shao o el que estoy operando? ¿O los Ó, o dos? Shao, ele é um ativo mais caro, mas se for pensar, você pode usar as mesmas técnicas aqui no EURUSD, funciona igual também no EURUSD. Só que o euro, ele é um ativo mais barato, né? Então, por exemplo, o EURUSD, você vai ali para trabalhar com microlotes, você vai trabalhar numa margem de 2 dólares, 3 dólares para quem tá começando, né? Ele é mais barato que o Shao. Então, para quem tá começando,
Se quiser começar com euro dólar, euro JPY, são pares mais acessíveis, mais em conta em questão da margem, né? O Shao, a mínima margem ali que você vai conseguir entrar é 10 dólares, né? Que é o microlote ali, né? Então é um ativo um pouquinho mais caro. Mais caro que eu digo assim, pessoal, ele é um pouquinho mais caro, mas a proporção de ganho também é melhor, né? Falar a verdade, melhor do que o EURUSD, né? Mas se for pensar, para quem tá começando agora, começa ali no EURUSD, né? O Shao, dá para você fazer algumas práticas ali junto com esse contexto de notícia, tá? Certo? Perfeito, perfeito, entendi. Muito obrigado, professor. Show de bola.